Bom domingo a todos! Bem-vindos a mais uma edição do IBBN News. Atenção papais e mamães! O Culto Kids permanece com a programação de domingo às 19 horas, logo após a transmissão do culto de celebração pelo YouTube. Para aqueles que têm filho com idade de 1 até 5 anos, a IBBN Kids está criando atividades semanais para atender as faixas etárias de 1 a 2 anos e 3 a 5 anos. Se você ainda não estiver inscrito em nenhum grupo, entre em contato pelo telefone 99995-7964 do IBBN Kids e, em sua mensagem, mande os dados para identificar a criança, como nome, data de nascimento e nome dos responsáveis. A partir daí, seu filho poderá realizar as atividades semanalmente. Essa é uma oportunidade para participar do ensino da Palavra de Deus para os seus pequeninos. Em tempos de escuridão, Deus nos chama para que sejamos luz em meio às trevas. Por isso, mesmo em meio à pandemia de Covid-19, nossa fé continuou se movendo. O Projeto Maná tem auxiliado famílias que tiveram dificuldades nesse período de crise, decorrente do coronavírus. Por isso, precisamos de você. Existem famílias que ainda precisam do auxílio de nossa comunidade para conseguir alimentos e produtos de limpeza. Se você deseja nos ajudar, estamos recebendo doações desses itens durante a semana, no horário das 14 horas até as 18 horas, aqui em nossa igreja. Toda quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, nossa igreja se reúne presencialmente e online pelo Facebook para orar uns pelos outros. Nos reunimos porque cremos no poder de Deus, a quem oramos, e nesses momentos tão difíceis que estamos enfrentando, precisamos orar intensamente. Da mesma maneira, fez a igreja em Jerusalém, que orava pelo apóstolo Pedro, que tinha sido preso por causa do Evangelho. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Se você não faz parte do grupo de risco, venha orar conosco presencialmente, às quartas-feiras, a partir das 19 horas e 30 minutos. Porém, se você ainda não pode estar conosco no templo, conecte-se com a gente pela nossa página de Facebook. Demais agendas da semana. Salas de oração. Segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos, com a irmã Márcia Nassarden. Terça-feira, ADL, às 19 horas, com o irmão Márcio Moreira. Sábado, às 7 horas da manhã, com o irmão Vanderlei Claro. Escola Bíblica Dominical. Aula expositiva, a partir de quinta-feira. Juniores, sábado às 15 horas. Jovens, sábado às 17 horas. Adultos, turma do pastor Maia e do irmão José Elias, às 8 horas. Embaixadores do Rei, sábado às 16 horas. Adolescentes, sábado às 17 horas. Cultos, quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, culto de oração presencial e ao vivo pelo Facebook. Domingo, culto de celebração presencial às 10 horas da manhã e às 18 horas transmitido pelo YouTube. Para ver estes e outros avisos, acesse ibbn.com.br ou em nossas mídias sociais. Que alegria estarmos juntos novamente para poder adorar ao Senhor, amém? Convido você a se colocar em pé. Nós vamos orar, vamos adorar o Senhor, vamos ouvir a sua mensagem. Que o seu coração esteja aberto e pronto para receber do Senhor nessa manhã. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque dentre tantas coisas, dentre tantas lutas, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa força, o nosso escudo. E nós te celebramos nessa manhã, nessa noite.
Ó Deus, nós queremos entregar ao Senhor tudo que nós temos, o nosso louvor, a nossa adoração, confiando, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus presente no nosso meio, confiando, ó Deus, que o Senhor está aqui recebendo o nosso louvor, que o Senhor nos abrace nessa manhã, que o Senhor nos abrace neste momento de culto, ó Deus, que diante desse distanciamento, ó Deus, com os nossos irmãos, nós possamos sentir o carinho, o afago e o abraço do Senhor em todo o tempo. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração, recebe o nosso culto, Pai, para a honra e glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Davi, quando foi salvo de Saul pelas mãos do Senhor, ele cantou hinos de louvor ao Senhor. Eu quero ler com vocês um trechinho de um desses cânticos de Davi, que está lá em 2 Samuel 22, versículo 32. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o nosso forte refúgio e me protege onde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. E lá no versículo 47 ele diz assim: o Senhor Deus vive, louvem aquele que é a minha rocha, anunciem a grandeza do poderoso, Deus que salva a minha vida. E é isso que nós vamos fazer hoje, celebrar a nossa rocha. Vamos celebrar esse Deus bom, grande, a nossa fortaleza. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te
Aleluia. Tu estás aqui, Senhor Deus. A nossa rocha, a nossa fortaleza está aqui nessa manhã, querido. Você pode fechar os seus olhos, você pode orar, você pode adorar o Senhor. Estás aqui. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Quem é o teu Deus? Diga! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Esse é o nosso Deus, queridos. Deus de milagres, Deus de promessas, Deus que é Senhor e Criador, sustentador de todas as coisas. Por isso mesmo, Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero saudar os amados irmãos que estão conosco, prestando o seu culto ao Senhor neste dia, aos amigos que estão em casa, prestando o seu culto ao Senhor também. Nós fazemos isso motivados pelo amor de Deus, porque Deus nos amou primeiro. Nós podemos estar aqui hoje dizendo obrigado, Senhor. Muito obrigado, e nós temos motivos de sobra para dizer isso, não é? Nesse momento separado do culto, onde nós utilizamos para que possamos trazer diante do altar do Senhor, ainda que virtualmente, imaginariamente, as nossas ofertas, os nossos dízimos, né? Nós usamos esse momento de culto, acima de tudo, para reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Usamos esse momento, acima de tudo, para que, se não fizemos ainda hoje, possamos fazer agora e dizer assim: Senhor, muito obrigado. Quantos de nós temos motivos para dizer muito obrigado neste dia? Obrigado, Senhor, pela chuva que caiu ontem. Obrigado pelo alimento. Obrigado a Deus pela recuperação, né? Às vezes ficamos doentes, mas Deus nos recupera, né? Deus nos sustenta. Enfim, obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e Tu estás presente em nossas vidas. Cultuar a Deus é isso. É muito mais do que vir à igreja. É muito mais do que assistir ao culto, participar do culto pela televisão, ou pelo computador, ou pelo celular. Cultuar a Deus é a atitude do coração. Por isso eu quero convidar a amada igreja para refletir alguns instantes nos motivos de gratidão que você tem para estar aqui hoje. Como eu disse antes, esse é um instante separado do culto para trazermos dízimos e ofertas diante do altar do Senhor. Se você veio preparado para isso, nesse culto presencial, ali atrás tem um gasofilácio, você pode fazer uso dele por causa das medidas de segurança. Se você não veio preparado, mas quiser fazer pela internet, você tem aqui abaixo, aparecem as nossas contas bancárias, e você pode utilizar uma delas para fazer a sua transferência, e dessa forma, participar do que Deus tem feito aqui nesse lugar, através da nossa igreja, a Igreja Batista Boas Novas. E desde já, eu quero agradecer a você que tem participado conosco, dizimista fiel, você que tem trazido a sua oferta, porque você tem sido fiel. Nós estamos aqui neste lugar, continuando, com pandemia ou sem pandemia, continuando a falar do amor de Deus por nós e pela sua criação, pelos homens. Ainda agora conversávamos ali atrás, Elias, eu e Franco, e nós nos alegrávamos, né? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Que grande amor! Só isso já é motivo demais de gratidão, não é mesmo? Então eu quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento e nós vamos orar juntos. Eu vou te dar alguns instantes para que você possa apresentar o seu motivo de gratidão, o que Deus fez na sua vida, em especial nessa última semana, nesses últimos dias, o que Deus fez que o motiva a dizer: Senhor, muito obrigado hoje. Diga isso ao Senhor. Agradeça a Ele pela forma como tem cuidado de nós. Deus amado, Deus querido, a Tua igreja aqui reunida presencialmente nos lares, nós estamos apresentando esse nosso culto, te apresentando o nosso louvor e a nossa adoração, porque Tu és um Deus que cumpre as Tuas promessas, Senhor. Tu prometestes que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e nós temos podido perceber isso, Senhor. Obrigado pela segurança, porque tem nos livrado dos males, dos acidentes. Obrigado pela Tua presença, quando de vez em quando a enfermidade chega até o nosso lar. Obrigado a Deus, porque por causa da Tua presença, os nossos corações se sentem fortalecidos e nós não desanimamos. Obrigado, acima de tudo, pelo Teu amor, Senhor Deus, demonstrado através da morte do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, naquela cruz em nosso lugar.
Só isso já teríamos motivos de sobra para te dizer obrigado nessa manhã. Mas ainda mais, Senhor, Tu tens cuidado de nós. Ainda mais nós temos podido perceber essa Tua presença confortadora e consoladora entre nós. Deus, muito obrigado pelo sustento, muito obrigado pelos Teus servos que têm contribuído financeiramente para o sustento da Tua obra, participando, ó Deus, daquilo que Tu estás fazendo aqui neste lugar. Abençoa, ó Deus, os nossos lares, abençoa os lares das famílias da Tua igreja, Senhor, para que, não havendo falta de nada, nós possamos também Te dizer muito obrigado com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Enfim, Senhor, receba esse culto que nós viemos aqui Te prestar nesta manhã. Que Teu Espírito Santo sonde os nossos corações. Obrigado, Deus, porque daqui a pouco nós vamos nos lembrar de maneira mais própria da Tua morte e da Tua ressurreição. Por isso tudo, nós Te agradecemos neste dia, rogando que as Tuas bênçãos continuem sendo derramadas sobre a nossa igreja e as famílias, ó Deus, que constituem esta igreja, os amigos que estão nos assistindo, que Tu permaneças conosco, conforme Tu nos prometestes. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo
dia a todos, bom dia, que a graça e a paz esteja com cada um de nós, amém? Que bom tê-los aqui essa manhã para celebrarmos ao nosso Deus, para podermos louvá-lo como igreja reunida aqui, celebrar ao Senhor por tudo que Ele fez por nós, por toda a sua bondade, por todo o seu amor. Hoje vamos celebrar também a ceia do Senhor, e isso é um motivo de grande alegria para aquele que é discípulo de Jesus. Pois o discípulo ama obedecer ao seu mestre, e Jesus estabeleceu que a ceia do Senhor é uma de suas ordens, é uma ordenança dele para nós. Então, sim, nós estamos reunidos aqui para se lembrar do que Jesus fez por nós, amém? Eu queria pedir para você que olhasse para a direita, para a esquerda, rapidinho, dá um oi para o seu irmão. A gente não pode mais abraçar, não pode mais cumprimentar, então se tiver alguém aí perto de você, dá um tchauzinho. Já faz algum tempo que você não vê os seus irmãos, já faz algum tempo que você não pode se abraçar, então manda um joinha, dá um tchauzinho, isso. Tentar minimamente manter um pouco da nossa comunhão, não é isso? Então é isso, que bom, nós estamos reunidos aqui como igreja do Senhor, e nós cremos que Ele nos fala por sua palavra, que é viva e eficaz. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 13. Nós vamos meditar no seguinte tema: você é esse homem. Você é esse homem. O que nós temos aqui, meus irmãos, 2 Samuel 12, de 1 a 13, é um período do reinado de Davi. 2 Samuel apresenta para nós a história do reinado de Davi, que durou 40 anos, o segundo rei de Israel. Começando com a ascensão de Davi em direção ao trono e terminando com o declínio do seu reinado, causado principalmente por causa do pecado. Davi, que começou bem, acabou terminando não tão bem assim, por causa dos inúmeros pecados que acabou cometendo durante o seu reinado. E falando deste texto aqui que nós temos, 2 Samuel 12, de 1 a 13, o contexto dele é o seguinte: Davi já era rei por algum tempo, rei de Israel. Era a primavera, a época em que os povos usavam esse tempo para guerrear uns contra os outros. Porque no verão era quente demais e no inverno frio demais. Então na primavera era a época propícia para as guerras, pasmem por isso. Então os reis saíam para guerrear, mas Davi, contudo, decidiu permanecer no palácio. E a Bíblia diz no capítulo 11, se você quiser acompanhar, o contexto que eu estou falando aqui é 2 Samuel 11. Davi, certo dia, acordou um pouco mais tarde, caminhou pelo terraço do seu palácio, e de lá do terraço ele viu uma mulher banhando-se. E me parece que ele continuou olhando essa mulher banhando-se, porque ele sucumbiu ao seu desejo, mandando a que lhe trouxessem essa mulher que é chamada de Batseba, a esposa de Urias. Ele deitou-se com ela, ela acabou engravidando, e na tentativa de esconder esse pecado, ele pediu ao general Joabe, o comandante das tropas de Israel, que mandasse o marido dela de volta para casa. A ideia de Davi era a seguinte: Joabe virá para casa, ficará com sua esposa e pronto, ele achará que o filho é dele. Urias foi para casa, mas ele voltou para Israel, para Jerusalém, mas não foi para casa. Esperando que isso acontecesse, isso não aconteceu, não deu certo. Urias era um homem fiel, era um homem honesto e digno. Ele deitou-se na porta do palácio, nas escadarias do palácio, a noite toda e não foi para casa. Perguntado a ele por que ele fez isso, ele disse: meus irmãos estão guerreando lá no fronte de guerra, eu não posso me beneficiar dos prazeres com a minha esposa, das bênçãos da minha casa, enquanto meus irmãos morrem na batalha. Não satisfeito, Davi tentou mais uma vez enganar Urias, embebedou-o em um banquete, esperando que ele fosse mais uma vez para casa, e Urias não foi para sua casa. Essa tentativa frustrada. Não satisfeito com isso, para esconder o pecado que havia cometido,
Davi manda uma carta para Joabe, lá no fronte de guerra, dizendo para colocar Urias onde a guerra era mais violenta, mais perigosa, para que ele então morresse. Este é o contexto de 2 Samuel 12. Esse é o pano de fundo. E Urias morreu nessa batalha. Então quero pedir a você que abra a sua Bíblia aí, por favor, 2 Samuel, capítulo 12. Vamos ler o texto e depois vamos extrair algumas lições para a nossa vida. 2 Samuel 12, de 1 a 13. Diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes mais o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: Você, Davi, é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe casas e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E, se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Até aí. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você com base nessa história de Urias, Batseba e Davi é o seguinte: o pecado gera injustiças. Nós vivemos em um mundo, irmãos, onde ainda esse sistema humano ainda é dominado pelo pecado, porque nós somos pecadores, o mundo está cheio de pecado, e muitas vezes o pecado se manifesta na forma de injustiças. Injustiças contra nós, injustiça contra a população em geral, enfim. O versículos 1 e 2, Natã conta a história, uma história que ele criou para poder confrontar Davi com o seu pecado. Você leu a história. 2 homens viviam numa cidade, um rico, o outro pobre. O rico tinha muitos bois, muita criação, muitas ovelhas, e o pobre só tinha uma ovelhinha. Então o rico recebeu alguém em sua casa, e ao invés de preparar do seu próprio rebanho algo para o seu visitante, tomou a única ovelha daquele pobre. E Davi se encheu de ira ao ouvir essa história. Natã usa essa história como recurso para confrontar o rei, que era uma autoridade, o ungido do Senhor. Ele não poderia chegar diretamente ao rei e confrontá-lo. Então ele conta essa história para que Davi pudesse ter um momento ali de reflexão. A história contada por Natã, a injustiça cometida nessa história, ou o pecado real de Davi com Batseba, ou contra Batseba, porque ela não tinha escolha. Às vezes a gente lê esse texto um pouco diferente, né? Pecado de Davi com Batseba. Não, ela não teve escolha, ela foi levada para o palácio.
ela foi forçada a isso. Então o pecado de Davi contra Batseba são exemplos de injustiças que o Senhor abomina. No livro de Levítico, irmãos, no livro de Deuteronômio, o Senhor estabeleceu o que era a justiça. Havia leis específicas contra as práticas injustas que poderiam afetar ou gerar a exploração da viúva, do órfão, do pobre e do estrangeiro. Deus, na sua própria lei, já tinha previsto que essas pessoas tinham que ser tratadas com justiça. Deus estabeleceu que a balança enganosa era algo odioso para Ele. Nosso Deus é um Deus justo. E assim como Davi cometeu uma grande injustiça, também a nação de Israel cometeu inúmeras injustiças contra o Senhor e contra o próximo. Veja um exemplo em Isaías, capítulo 3, versículo 14. Isaías 3,14 diz assim: o Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês, Deus falando através do profeta Isaías para a nação de Israel, dizendo: vocês arruinaram a vinha, e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Deus falando através do profeta Isaías contra os nobres de Israel. Deus não aceita injustiça. O pecado gera injustiças. Vivemos em um mundo de injustiças. Sofremos por causa das injustiças. No entanto, meu irmão, minha irmã, Deus não está alheio às injustiças. Veja o que diz o Salmo 72, versículo 12 e 13. Pois Ele liberta os pobres que pedem socorro. Ele, o Senhor. Os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Amém? Deus toma a nossa causa. E a principal injustiça que Deus odeia é o pecado que ofende a sua santidade. O que nos leva ao próximo tópico. O pecado cega. Veja a reação de Davi diante do pecado que ele havia cometido. Tanto a questão do adultério, quanto a questão do assassinato que ele mandou cometer. O pecado cega, meus irmãos. Perceba na reação de Davi o quanto ele estava cego para com o que ele havia feito. Você já percebeu como é fácil nós condenarmos os erros dos outros, mas passarmos por cima do nosso? Você já percebeu como é fácil nós falarmos sobre os outros e não termos a coragem de nos colocar diante do espelho para olhar para nós mesmos? Você já percebeu como é difícil admitirmos as nossas falhas? Se você acha que não tem falhas ou que não tem erros, pergunte para quem convive com você. Quem sou eu? Como eu sou? Quais são os meus erros? Agora, se você perguntar isso, tenha calma, ouça atentamente. E se você está sendo a pessoa que ouve essa pergunta, cuidado para não jogar aquela lista quilométrica para cima dessa pessoa. Às vezes nós temos muitas coisas guardadas. A reação de Davi com ira mostra o quão cego ele estava para com os pecados que ele havia cometido. Veja o que diz o versículo 5 e 6. Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes mais o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Davi acreditou que Natã estava trazendo-lhe um caso do tribunal, algo que o rei deveria tomar conta, porque os juízes não foram capazes. Ele acreditou que essa história fosse verídica. E olha que interessante a sabedoria de Natã diante desse confronto. Davi, agora rei de Israel. Mas o que tinha sido Davi antes de ser rei de Israel, meus irmãos? Pastor de ovelhas. Ele cuidava dos rebanhos do seu pai, ele dormia em meio às ovelhas. Ele tinha muito apreço por tudo aquilo. E foi exatamente essa situação que Natã usou para confrontar Davi com o seu pecado. Davi não se deu conta de que ele era o homem rico da história de Natã. Davi não se deu conta de que Urias era o pobre que havia sido roubado. E que Batseba era a ovelhinha que tinha sido tirada do pobre. O viajante aqui
bem pode representar a lascívia, o desejo pecaminoso de Davi que se apoderou dele ao observar Batseba do terraço. Warren Wiersbe é um teólogo, comentarista da Bíblia. Ele disse uma frase interessante sobre esse texto aqui. De todos os tipos de cegueira, a pior é aquela que nos cega para o que somos. De todos os tipos de cegueira, a pior é aquela que nos cega para o que somos. Mas o Senhor não quer que esse seja o nosso estado. Muito mais do que falar sobre o pecado, nós precisamos falar sobre restauração, sobre a graça de Deus, sobre o perdão de Deus por nós. Porque a Bíblia diz no versículo 1 desse mesmo texto, que o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Quem tomou a iniciativa de ir até Davi foi o Senhor. Quem tomou a iniciativa de mostrar a Davi que ele estava errado, que ele havia cometido uma tremenda injustiça, foi o Senhor. Davi, tudo o que ele fez foi tentar ocultar os seus erros, os seus pecados. Mas nada está oculto aos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons, diz a palavra de Deus. Então, por mais que nós tentemos ocultar aquilo que somos, o Senhor olha para nós, mas não somente com olhos de justiça, para condenar aquilo que está errado, e Ele o faz. Ele faz isso, mas Ele também nos olha com olhos de graça e de misericórdia. Por isso Deus enviou Natã, o profeta, a Davi para falar: Davi, você cometeu uma tremenda injustiça. Davi foi restaurado pelo Senhor. Davi foi salvo, perdoado pelo Senhor. Da mesma forma, Jesus foi enviado ao mundo para nos resgatar do pecado que nos afastava de Deus. Não fomos nós que fomos procurar o Senhor, foi Deus que veio em nosso favor. Deus que nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1. Deus nos escolheu para a sua glória, para sermos filhos amados. E toda vez que nós nos distanciamos dele, por causa dos pecados que nós cometemos, o Espírito Santo vem e fala conosco. Se somos filhos, nós temos o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo de Deus habita em nós, e ele nos mostra os lugares, as áreas que nós precisamos trabalhar em nossa vida. Isso se nós deixarmos que ele atue em nós. Isso se nós estivermos atentos à voz do Espírito. Você tem um Natã na sua vida? Deixe-me perguntar. Alguém que mostra as áreas da sua vida que você precisa melhorar? Você tem uma pessoa cheia do Espírito Santo, não para te acusar. Cuidado, quem acusa é o diabo. Esse é um dos nomes do diabo, o acusador. Mas nós precisamos de pessoas na nossa vida para nos ajudar a crescer em Cristo Jesus. Pessoas cheias do Espírito, cheias da palavra de Deus, para nos ajudar a sermos como Jesus. Terceira coisa, o pecado é uma afronta contra Deus. Isso é algo fundamental que você e eu precisamos entender. Uma das coisas mais importantes e essenciais que nós, discípulos de Jesus, precisamos nos lembrar é que o foco das nossas vidas é a glória de Deus, amém? O foco da nossa vida é a glória de Deus. E se tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus, igualmente ou inversamente, o pecado é uma afronta contra a glória e a santidade de Deus, pois se desvia desse propósito de Deus para nós. O pecado, irmãos, essencialmente, ele é uma rebelião contra Deus. Desde Adão, o homem se rebelou contra Deus, contra a sua glória, contra a sua vontade, e tem tentado andar sozinho, como se Deus não existisse. O pecado é dar as costas para Deus e para a sua glória. É por isso que os 10 mandamentos começam com um alerta. Êxodo capítulo 20, versículo 2 diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Sabe por que Deus disse isso? Porque o povo de Israel passou 400 anos escravo no Egito, convivendo com todos os deuses egípcios. Agora Deus os tira da terra da escravidão do Egito e diz: Eu sou o Senhor, eu que te tirei da terra do Egito. E aí ele diz na sequência: Não terás outros deuses além de mim.
É importante nós lembrarmos a quem servimos. Também, quando Deus estabelece o seu acordo, o seu pacto, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, em Deuteronômio 6,4, Deus fala um texto que é conhecido como o Shema, que toda a oração judaica começa com esse texto, que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O nosso Deus é único e só a Ele devemos adorá-lo. Deuteronômio 6,5 continua dizendo: o grande mandamento, que é o nosso foco de vida, que foi repetido pelo Senhor Jesus: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Por isso, meus irmãos, todo pecado, toda injustiça, essencialmente, é cometido contra a glória e a santidade do Senhor. Nós precisamos ter isso em mente. Todas as coisas. 1 Pedro diz, capítulo 2, que sejam santos em tudo o que vocês fizerem. Não existe mínimas coisas que não devem ser dedicadas ao Senhor. Então o profeta Natan foi a Davi e disse: você é esse homem. O pecado é essencialmente agir contra a glória e a pessoa de Deus. Deus disse através do profeta Natan: eu te livrei das mãos de Saul, versículo 7. Eu te dei casas, versículo 8. Eu te dei a nação de Israel e Judá. Você me desprezou, versículo 9. Você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que Ele, o Senhor, reprova. Pois você me desprezou, versículo 10. Então não, meus irmãos, o pecado não é algo simples para o Senhor. No entanto, nós temos também que destacar aqui, irmãos, a sabedoria com que Natan trabalhou essa situação. Se nós tivéssemos essa sabedoria para com as pessoas que convivem conosco, seria algo maravilhoso. Veja o que diz Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Como nós devemos tratar os pecados dos irmãos? Promovendo a destruição da pessoa, promovendo uma piora no quadro emocional de alguém que já está sendo afetado pelo pecado? Não. Nós devemos olhar para essas pessoas com olhos de mansidão, sabendo que nós poderemos ser os próximos a cair em algum pecado. Por último, irmãos, entenda que o pecado tem consequências. Nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito e achar que não haverá cobranças futuras. Nós não podemos nos encher de refrigerante durante os 40 primeiros anos da sua vida e depois achar que a diabetes não chega, o colesterol alto não chega. Estou falando de mim mesmo. Nós não podemos achar que podemos fazer qualquer coisa de acordo com o nosso bel prazer e achar que a conta não chega depois. Sim, a conta chega. É o que Deus falou para nós, para Davi e para nós, nos versos 10 até o 13. A espada nunca vai se afastar da sua família, pois que você me desprezou, você matou Urias, tomou a mulher dele para você. Versículo 11, de sua própria família trarei desgraça sobre você. E tudo isso aconteceu. A espada não deixou a casa do rei Davi. Suas esposas foram tomadas e violadas, inclusive pelo próprio filho dele, que tentou tomar o reino em uma rebelião. Uma das suas filhas foi abusada pelo seu próprio meio-irmão. Todas essas coisas aconteceram no reinado de Davi, por conta da sua desobediência à palavra do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que primeiramente nós evitamos os pecados por causa da glória e da santidade do Senhor. Mas é preciso que você saiba também que o nosso Deus muitas vezes permitirá que nós experimentemos também as consequências dos nossos pecados. Ele é amor, sim, Deus é amor. O amor não apaga o inferno, gente. O amor não apaga a disciplina, ao contrário, a disciplina é prova de amor. Não é o que diz o autor de Hebreus? E se Deus não nos disciplina, então nós não somos filhos, porque a disciplina é para os filhos. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz que o amor
não folga com a injustiça, mas só com a verdade. Deus é amor, sim, e justamente porque Ele é amor, Ele nos disciplina. Meus irmãos, Davi somos nós, você e eu, tantas vezes cegos para as nossas próprias falhas, duro para com as falhas dos outros, mas suave para com as nossas próprias falhas, condescendentes para com as nossas próprias falhas. No entanto, o amor de Deus para conosco é um amor persistente, é um amor misericordioso. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. E da mesma forma, Deus diz a você esta manhã, e a você que nos ouve pela internet, Deus diz: eu enviei o meu filho Jesus, meu único filho, para que quem nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Qual é a resposta, a sua resposta à santidade de Deus ou ao seu amor? Qual é a sua resposta ao amor de Deus para com você? Eu queria pedir a você então que você pensasse nisso, agora numa breve oração. Em uma oração agora você pode meditar sobre como tem sido a sua vida, qual tem sido o foco da sua vida, para quem você tem vivido, para Deus ou para você mesmo? E se há alguma coisa que desagrada ao Senhor na sua vida, confesse a Ele. Lembre do amor misericordioso de Deus, o amor tão gracioso que enviou Jesus para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O amor misericordioso que morreu numa cruz e ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte, vencendo todas as barreiras. O amor de Deus que olha para nós diante de toda a falibilidade que temos, diante de todas as coisas que nós não deveríamos ser, mas ainda somos, como aquele técnico, como aquele pai que bate nos nossos ombros e diz: filho, é só o primeiro tempo, temos todo o segundo tempo ainda para jogar. Sim, Deus nos confronta com os nossos pecados. Sim, Deus mostra para nós o que precisamos melhorar. Mas mais do que isso, Ele nos constrange com o seu amor, com o seu espírito, para irmos a Ele de novo, para focarmos nele de novo. Eu quero pedir a você que ore então, neste momento, colocando a sua vida diante do Senhor. Senhor, tão pequenos e falhos que somos, tão ainda errantes em tantas coisas, e a Tua palavra nos diz que o Teu amor nos atraiu com cordas de misericórdia, nos atraiu com Tua graça infalível e irresistível, nos atraiu para vivermos para a Tua glória. Davi pecou, nós também pecamos tantas vezes, e mesmo assim o Teu amor é persistente para conosco. Deus, nós Te louvamos pela Tua graça, nós Te louvamos pela Tua misericórdia sobre nós, e pedimos humildemente que o Teu Santo Espírito nos ensine na Tua palavra a viver uma vida agradável a Ti, ó Senhor. Nós Te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Irmãos, nós vamos participar neste momento do nosso culto da celebração da ceia do Senhor. O Senhor Jesus deixou-nos duas ordenanças: o batismo e a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial feito em nome dEle, para que nós não nos esqueçamos do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. O justo pagou o preço do pecado dos injustos. Aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado em nosso lugar. Ressuscitou no terceiro dia e nos deu uma vitória completa nele mesmo. Então neste momento nós vamos participar da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11 diz assim:
Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Você recebeu na entrada do nosso culto este kit que a nossa equipe preparou para celebrarmos a ceia. Pode abri-lo agora neste momento. Pegue os elementos da ceia, para que nós possamos juntos celebrar a ceia do Senhor. Você que está na sua casa neste momento, você pode também preparar o pão, você pode preparar o suco de uva, o vinho, para que juntos possamos comer, celebrar a ceia do Senhor. Nós temos aqui então os dois elementos da ceia. O pão que simboliza o corpo de Cristo. Jesus disse, mais uma vez: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em favor de Cristo, por causa de Cristo, participemos do pão. Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Em memória de Cristo, participemos do vinho. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor pagou o preço pela nossa salvação, porque o Senhor pagou o preço pela nossa vida e vida eterna. Receba em nós, ó Pai, a honra e o louvor, que a nossa vida glorifique o Teu nome, por tudo o que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará nas nossas vidas. Ao Cordeiro de Deus, rendemos toda a honra e toda a glória, e oramos em nome de Jesus, amém e amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Amém. Que esse seja o nosso desejo, um coração semelhante ao de Jesus Cristo. Nós estamos terminando essa celebração. Nós vamos orar mais uma vez com a bênção ao final. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida que está aqui. Deus abençoe a sua vida, a sua semana. E você que está nos acompanhando pela internet, que o Senhor abençoe o seu lar também em todas as coisas. Louvamos ao Senhor pela chuva que veio mais forte dessa vez, mais intensa, muito intensa em algumas partes. Mas louvamos ao Senhor porque Ele sabe o momento certo de todas as coisas. Nós queremos louvar ao Senhor pelas bênçãos que tem nos dado. Oramos pela vida do Giovanni, o
cunhado da Deusinha, da Deuseni, que já teve alta e poderá voltar para casa depois de passar um tempo na UTI em São Paulo. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por essas bênçãos. E nós queremos também colocar diante do Senhor a vida do pastor Carlos, sua filhinha e a Dalva, a Gabriela. Está confirmado a Covid-19 através de testes, mas os sintomas estão leves. Oremos para que não evoluam. Pastor Carlos e irmã Dalva estão isolados juntamente com a Gabriela em sua residência. Orem pelo nosso pastor, para que eles passem por esse momento tranquilos, com o coração tranquilo e sem nenhuma evolução nesse caso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Te agradecemos pela vida de Giovanni, que pôde estar de alta já está curado. Te louvamos pela vida da irmã Nete, que passou por uma cirurgia complicadíssima e foi tudo bem. Muito obrigado, ó Pai, por tantos irmãos e irmãs que o Senhor tem cuidado. Cuida do nosso pastor, da Dalva, da Gabriela. Traga restauração sobre a vida da Gabriela, ó Pai, por favor. E que estes momentos sejam enfrentados com a força do seu Santo Espírito, ó Deus. Abençoa, ó Pai, a semana que se inicia. Que os teus filhos e filhas possam buscar a tua presença e viver para ti, ó Pai. Livra-nos do mal, das enfermidades, ó Deus, e abençoa o nosso lar. E agora, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação no Santo Espírito de Deus e a presença de Deus o Pai esteja com este povo desde agora e para sempre. Amém e amém. Uma boa semana, que Deus abençoe a todos.